Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa série de 3 aulas sobre controle emocional na vida financeira. Nessa aula, nós vamos estar falando sobre as principais causas do endividamento. Na aula seguinte, na semana que vem, nós vamos estar falando sobre 5 princípios para a prosperidade. E na última aula, daqui a mais 2 domingos, nós vamos estar falando sobre gratidão e o que gratidão tem a ver com a vida financeira. Tá bom? É isso aí, vamos juntos. Primeira aula, então, nós vamos estar falando sobre as causas ou as principais causas do endividamento. Quais são os maiores desafios da atualidade, né? Quando você olha para você mesmo, para as suas finanças, né? O que te vem à mente, né? O que todo mundo fala é falta de dinheiro, não consigo manter minhas contas em dias, ou tenho muitos problemas com endividamento no cartão de crédito. Essas são as principais causas do endividamento, pelo menos aqui no Brasil. E por que chega-se a esse nível de endividamento, né? Segundo uma pesquisa conduzida pelo SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e também pela Federação de Dirigentes Lojistas, chegou-se o resultado dessa pesquisa deu conta que 47% dos brasileiros não sabem quanto gastam no cartão de crédito. Ou seja, quase metade das pessoas que participaram dessa entrevista não tem a mínima ideia de quanto gastam no cartão de crédito. Mais um dado aqui interessante: 55% das pessoas não fazem a mínima ideia do percentual de juros cobrado, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial. E quase 70%, um número de 69% dos brasileiros, usam o cartão de crédito mensalmente e tem, em média, 4 parcelas em atraso. Essa é a realidade do nosso país hoje, né? Ou seja, as pessoas estão endividadas e muitas vezes nem sabem por que chegaram a esse nível de endividamento. E o que nós podemos fazer, né? Como a gente pode melhorar essa questão, ou melhor, por que isso ocorre. Mais para frente eu falar como a gente consegue melhorar isso, como a gente consegue traçar um plano para sair dessa situação e a gente ter um controle melhor na nossa vida financeira. Por que o título dessa aula chama Controle Emocional na Vida Financeira? Porque a gente vai ver no decorrer das aulas que as nossas emoções são importantíssimas, elas têm um efeito muito imenso e intenso nas nossas finanças, na nossa forma de pensar e na nossa maneira de comprar. O ato da compra em si, quando você vai numa loja, você compra algo, você passa lá o teu cartão de crédito, ou paga em dinheiro, quando você compra algo, há a liberação no teu cérebro de um hormônio chamado dopamina. Esse hormônio da dopamina, ele é o principal responsável pelo nosso sentimento de prazer e bem-estar, né? E vira como um vício, né? O ato da compra, ele acaba sendo um vício, porque a pessoa vai se acostumando com a dopamina, com a descarga de dopamina. Então, estou triste, vou para o shopping, chego no shopping, compro um monte de coisa que não precisa, porque já se acostumou com essa descarga de dopamina no cérebro. Olha que interessante. Um estudo conduzido pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que 95% das nossas decisões de compra são inconscientes. 95% das decisões de compra de uma pessoa, ela é inconsciente. Ou seja, então nós compramos pelo quê? Movidos pelo quê? Movidos pelas nossas emoções. Então é importante a gente saber disso para a gente poder nos ajustarmos a isso, né? Nos ajustarmos o nosso comportamento e as nossas emoções com relação a compras, ao ato de comprar. Porque muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso de todos, mas muitas pessoas se endividam porque compram em excesso e perdem o controle das suas finanças. Nós não podemos deixar de considerar que o marketing, ele é feito, vamos dizer assim, conduzido para desenvolver nas pessoas o desejo de compra, né? Então, as propagandas que você vê, a iluminação de uma vitrine, o cheirinho que você sente
ao entrar na loja, tudo isso é pensado e é desenvolvido para conduzir você a uma atitude de comprar sem pensar, comprar pela emoção. Então, o marketing ele tem o poder de transformar aquilo que seria apenas um desejo numa necessidade, né? E aí que está o grande problema. Me desculpe os profissionais de marketing, né? Mas é exatamente isso. Olha só que interessante, uma outra pesquisa feita também nos Estados Unidos dá conta de que nos anos 50, os gastos com publicidade, só nos Estados Unidos, era da ordem de 5 bilhões de dólares. Isso nos anos 50. Atualmente, os gastos com publicidade estão em 240 bilhões de dólares. Então, é muito dinheiro investido em publicidade, em marketing. Para quê? Para fazer você comprar. Para fazer você comprar aquilo que muitas vezes você não precisa, que não é uma necessidade, é um desejo, mas que foi transformado numa necessidade para fazer você colocar o seu dinheiro lá. As pessoas, essa é uma outra questão também que envolve muito o emocional, as pessoas compensam o desejo de pertencimento e satisfação comprando mais coisas. É o que eu falei no comecinho, né? Estou meio triste, estou meio deprimido, vou para o shopping comprar alguma coisa. E aí acaba comprando coisas que não precisam, né? O marketing, normalmente assim, a influência dele é fazer as pessoas pensarem: poxa, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela roupa, eu certamente seria mais feliz. Isso é como a maioria das pessoas pensam, né? Se eu conseguir aquele carro que o meu vizinho comprou, se eu conseguir aquela casa ou aquele apartamento, se eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso tem um nome para isso e é muito forte. Isso é idolatria, né? Ou seja, você está colocando aquele objeto, né, acima de qualquer coisa na sua vida para você ser feliz, né? Por que isso é idolatria? Porque o nosso coração, os nossos pensamentos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Eu não preciso de coisas para ser feliz, eu preciso de Deus na minha vida para ser feliz, né? As coisas nos ajudam, claro. Eu não estou dizendo aqui que você não deve sonhar em trocar seu carro, que você não deve sonhar em comprar uma casa maior, ou em comprar um apartamento, ou em comprar um terreno. Eu não estou dizendo que você não deve sonhar com essas coisas. Eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas põem o seu coração nisso e acham que vão ser felizes apenas quando conseguir tal coisa, ou quando conseguir tais coisas. Mas não é assim. Nós temos que ser felizes porque nós temos Cristo dentro do nosso coração, né? Então, essa tem que ser a principal motivação. E aí, quando eu coloco as coisas de acordo com a prioridade, ou seja, priorizo primeiro Deus na minha vida, minha alegria depende de Deus e minha alegria depende do Espírito Santo de Deus, não depende de coisas, você fica mais leve, até para você fazer um planejamento, até para que você ore, né, a respeito daquilo que você quer. Não há aqui nenhum problema em você desejar algo, em você querer conquistar coisas, mas a gente tem que ser muito prudente nessa questão e colocar Deus acima de tudo. E depois que eu coloco Deus acima de tudo, então eu já sou feliz com aquilo que eu tenho, né? Mas eu não vou falar muito disso porque esse é assunto da terceira aula, tá bom? As pessoas fazem... Essa é uma frase que eu gosto muito, não sei quem é o autor, mas ele diz assim: as pessoas fazem dívidas para comprar coisas que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas de quem não gostam. Na maioria das vezes é exatamente isso. Tá, e como é que a gente se protege disso? Talvez você fale: Omar, tudo bem, você falou um monte de coisa, até vejo que algumas coisas acontecem realmente na minha vida, mas como eu faço para me proteger disso? A primeira coisa que você deve fazer, uma dica que eu te dou, é toda vez que você ver um anúncio ou que você for a um shopping e você vê um produto que você deseja comprar, você pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso agora? Isso é um desejo ou é uma necessidade? Se for um desejo, dá para planejar e esperar um pouquinho mais. Se for uma necessidade, não, realmente é uma necessidade.
preciso comprar isso porque é uma necessidade na minha vida realmente, né? Se você é casado, compartilha isso com a sua esposa, esposa com o seu esposo. Realmente isso é uma necessidade, é um desejo. Se é um desejo, sempre pode esperar um pouquinho mais, e para que eu possa canalizar os meus recursos para aquilo que é necessidade. E também algo que a gente tem que ficar muito atento sobre como identificar os gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São palavras que são faladas, pronunciadas e que vai te levar a um pensamento que vai criar, ou vai tentar criar, um desejo, transformar um desejo numa necessidade. A gente tem que ficar muito atento com isso. Eu vou falar sobre gatilhos mentais na aula número 2, na próxima semana, tá? E eu quero terminar com um provérbio, que está lá, provérbio 25, versículo 28, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, aqui, esse provérbio está nos dizendo o quê? O que a palavra está nos dizendo aqui? Se eu não consigo ter autocontrole, se eu não consigo ter domínio próprio, eu estou como uma cidade com seus muros derrubados. O que é isso? Eu estou aberto, sem proteção para qualquer influência negativa de marketing que vai me fazer gastar além do que eu posso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E também lá em Gálatas 6:7, parte B do versículo fala: aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, aquilo que eu semear na minha vida, eu vou colher. Aquilo que, às vezes, as pessoas chegam e reclamam, falam comigo, falam: Mário, eu precisaria ganhar o dobro do que eu ganho e tal. Mas quando a gente analisa a vida financeira, a gente chega à conclusão de que não adianta ganhar o dobro, porque se ele não está sabendo conduzir as suas finanças com aquilo que ele tem, como Deus vai colocar mais recursos nas mãos dele, dessa pessoa, porque sabe que ele vai continuar gastando além do que ele ganha, ou gastando com coisas fúteis e desnecessárias. Então, a Bíblia fala que nós temos que ser fiel no pouco, que aí Deus nos acrescentaria mais, né? Mas eu tenho que mostrar a Deus que eu sou fiel naquilo que eu tenho, que eu consigo controlar o que eu tenho. E aí eu mostro a Deus que sim, Ele pode confiar em mim para colocar mais recursos financeiros nas minhas mãos, porque eu estou sendo responsável com aquilo que eu tenho. É isso, meus queridos e queridas. Na próxima aula nós vamos falar sobre 5 princípios para a prosperidade. Lá também eu vou estar falando um pouquinho sobre os gatilhos mentais, e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.